Eu cumprimento meus irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Quero, nessa feita, pedir que meus irmãos pudessem sentar. Amém. Quero desde já nessa noite agradecer primeiramente a nosso Deus por mais uma oportunidade de estar ministrando a palavra dele e conhecendo também mais uma família de Deus que vai morar no céu. Eu agradeço aqui ao pastor desta igreja, pastor Eliade, por essa oportunidade, por confiar em nós para ministrar a palavra de Deus aqui nessa igreja. Sabemos que às terças-feiras os pastores é quem ministra a palavra de Deus, né? E ele fez o convite, eu quase não aceitei, porque é melhor ouvir do que falar. E principalmente às terças-feiras eu acredito que os irmãos vieram ouvir o pastor da igreja. Mas coube ele deixar para ministrar hoje, então eu quero fazer uso da palavra de Deus e pedir perdão aos irmãos, porque é eu que vou estar aqui hoje, mas deveria ser o pastor. Amém? Vamos fazer uso da palavra de Deus, podeis ficar sentados mesmo, só acompanhando nossas Bíblias. Vamos fazer uso de dois textos. Primeiro, no livro do profeta Joel, no capítulo de número 2, e verso de número 28 a 32. Depois nós iremos fazer uso da palavra de Deus no livro de Atos, capítulo de número 2, verso 14 até o verso de número 21. Primeiro em Joel, capítulo de número 2, verso 28 a 32. Diz-nos a palavra do Senhor: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naquele dia derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamou. Agora, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, vamos fazer menção do versículo 14 até o verso de número 21. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão, e farei aparecer prodígio em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue e fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chamar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor
será salvo. Glória a Jesus. Estes textos, como podemos ver, meus irmãos, são uma resposta de Deus, uma confirmação da palavra de Deus, de uma profecia de um homem chamado Joel no Antigo Testamento e se confirmando no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, no dia de Pentecostes, no derramar do Espírito Santo de Deus sobre os nossos irmãos, discípulos de nosso Jesus Cristo, os nossos irmãos Pedro, João e ali os demais apóstolos que estavam, mais alguns irmãos. Total, 120 irmãos ali foram cheios da presença de Deus. A partir deste evento na Bíblia Sagrada, sabemos muito bem que deste dia em diante, do dia de Pentecostes, do derramar do Espírito Santo de Deus, dali por diante se mudou o quadro e ali nasce a Igreja de Jesus Cristo. Ali começa a crescer a obra, o Evangelho de Deus, e vidas começam a ser impactadas, recebendo do Espírito Santo de Deus. Porém, o que nós temos visto nos últimos dias é que as igrejas em si, nós temos poucas pessoas preocupadas em receber batismo com o Espírito Santo. Anteriormente, nós víamos uma preocupação de onde se perguntava: você já é batizado com o Espírito Santo? E a pessoa sentia vergonha em dizer que não era batizada com o Espírito Santo. Ou seja, a busca pelo Espírito Santo era muito maior anteriormente do que nos dias atuais. E por isso, nós viemos com uma proposta de trazer o ensino da parte de Deus sobre a natureza do Espírito Santo, sobre o conhecer o Espírito Santo. E trouxe nesta noite uma preocupação que de muitos são em receber, em ter essa experiência com o Espírito Santo. Muitos ainda não sabem. Alguns pregam por aí dizendo que o Espírito Santo é uma força. Outros dizendo por aí que é uma influência de qualquer que seja aí a mídia, que seja de um líder religioso. Porém, nós vamos entender nessa noite que o Espírito Santo é uma pessoa, é uma personificação do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos também entender que esse Espírito Santo, que é uma pessoa, ele pensa. Nós vamos ver que o Espírito Santo de Deus, ele também, assim como o nosso Deus, é onipresente, é onipotente, é onisciente, é alguém que nós sabemos que está conosco todos os dias. Nós vamos ver nessa noite algumas referências deste Espírito Santo que necessitamos entender e conhecer mais de perto. Nós temos visto que muitos têm buscado o Espírito Santo, mas não sabem quem ele é, não sabem por onde começar, não sabem o que fazer. Alguns pensam: eu vou só orar. Outros pensam: não, vou só ler a palavra. Mas nós sabemos muito bem que Billy Graham, um certo dia, sendo perguntado, dizendo: o que é mais importante? Buscar só em oração ou buscar somente na palavra? E ali ele diz, respondendo para aquela pessoa: não tem como o passarinho voar somente com a asa direita, somente voar só com uma asa. Pelo contrário, o passarinho, ele tem que voar com as duas asas. Porventura, o que seria mais importante para o passarinho? Voar com a direita ou voar com a esquerda? Quem perguntou diz: é impossível, ele tem que usar as duas asas. E assim também é nós com a palavra e com a oração. Precisamos buscar em oração
precisamos também buscar na palavra. Com esses dois juntos, com certeza o Espírito Santo de Deus nos usará todos os dias até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus. Glória a Deus. Nós vamos observar que esse Espírito Santo, ele, como já disse, não é uma influência e não é uma força, é uma pessoa. E sendo uma pessoa, nós temos que entender que a Bíblia nos apresenta ele de diversas formas e com vários nomes também. Nós vamos ver que ele é conhecido como o Espírito de Deus. E onde está isso, irmãos? 1 Coríntios, capítulo de número 3 e verso de número 16. Se os irmãos quiserem acompanhar, nós vamos ver que este versículo, ele faz menção de chamar o Espírito Santo de Espírito de Deus. Ele diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ou seja, ele está dizendo, este Espírito de Deus, anteriormente, como nós vimos, a Bíblia menciona ele como Emmanuel, ou seja, este Espírito era Deus conosco. Porém, a Bíblia faz questão de dizer, ele estava andando conosco, porém agora está dentro de cada um de nós. Ou seja, aonde tu vai, ele está contigo. Aonde tu está, ele está contigo. Aonde tu caminha, ele está caminhando contigo. Ou seja, aonde tu está, este Espírito de Deus está contigo. Nós vemos também a Bíblia mencionando este Espírito como o Espírito de Cristo. Ou seja, nós vamos ver em Romanos, capítulo de número 8 e verso de número 9, a Bíblia mencionando como Espírito de Cristo. Ele diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ou seja, aqui nós estamos enxergando o Espírito de Deus como uma marca de Cristo em nós. Se você não tem a marca de Cristo, é impossível você ter o Espírito Santo de Deus. Ou seja, as suas ações, o seu jeito, tem que se espelhar o jeito de Cristo. Se as suas ações, se o seu jeito não demonstra Cristo em vós, o Espírito de Cristo não está em vós. Ou seja, o que ele está dizendo? Quem é de Cristo é marcado, e aonde anda as pessoas sabem, este daí é cristão, este daí é diferente, este daí é servo de Deus Todo-Poderoso. Nós vemos também a Bíblia mencionando sobre o Espírito Santo, este mesmo nome que estamos usando o tempo inteiro. A Bíblia relatando também em Atos, capítulo de número 1 e no verso de número 5. A Bíblia menciona, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois disso. Ou seja, este Espírito Santo aqui demonstrado para cada um de nós, que tem diversos nomes, e aqui santo não podemos deixar de dizer que ser santo é ser separado, é ser diferente. Ou seja, você que tem o Espírito Santo de Deus é diferente. Lembremos o que Pedro diz ao povo na sua primeira epístola: sede santo, porque eu sou santo. Ou seja, o Espírito Santo de Deus que habita em nós também é santo, é separado, é diferente.
o povo que tem o Espírito Santo de Deus não pode ser como um igual àqueles que não têm o Espírito Santo de Deus. Ou seja, o povo que tem o Espírito Santo é separado. E aqui ser separado não quer dizer que você não está no mundo. Pelo contrário, é você estar no mundo e ser separado das coisas que o mundo pratica. Nós não podemos estar como igual a eles. Nós temos que estar diferente daquilo que o mundo pratica. Por que, pregador? Porque você tem o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Nós vemos também aqui um nome que nos chama muito a atenção, e a Bíblia também diz que ele é o Espírito da vida. Aonde está isso, irmão? Romanos capítulo de número 8 e verso de número 2, a Bíblia nos diz: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Este versículo é claro que se eu não tenho o Espírito de vida, eu tenho o Espírito da morte. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Ou seja, mas Jesus Cristo morreu por cada um de nós na cruz do Calvário, para que eu e você tivéssemos vida. Ou seja, o Espírito de vida está em cada um de nós. Jesus morreu para que tivéssemos vida e vida com abundância. Nós vemos também neste mesmo Espírito Santo de Deus alguns atributos que a pessoa do Espírito Santo tem. E o que são? Como já falei no início aqui, nós vemos que esse Espírito Santo, ele pensa, ele é uma pessoa. Cada um de nós temos os nossos pensamentos, e o Espírito Santo também tem. E aonde está isso, irmão Edson? Romanos capítulo de número 8 e verso de número 27. A Bíblia nos diz: e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Ou seja, ele pensa, ele examina, ele entende o que cada um de nós estamos pensando. Ele sabe as atitudes de cada coração, ele sabe o desejo do seu coração. Nós observamos que é ele que intercede pelos santos. Quem são os santos? Cada um de nós que aqui estamos somos separados, e nós temos um Espírito que nos esquadrinha e que sabe o que cada um de nós queremos e o que nós pedimos. É ele quem leva para o nosso Deus, é ele que intermedia, porém com o nosso Deus, é ele que examina os desejos de cada um de nós. Ele pensa, ele sabe o que cada um de nós queremos, e é ele que intercede por cada um de nós. Jesus, esse Espírito Santo é maravilhoso. Esta pessoa que está conosco em tempo integral, enquanto nós dormimos, ele está velando por nós. Enquanto estamos caminhando, é ele quem nos está dando livramento. Enquanto estamos pedindo emprego, portas abertas, é ele que vai na frente, abrindo as portas. Glória a Deus! Cada um de nós. É esse Espírito Santo maravilhoso, é esse Espírito Santo que sabe todas as coisas. Nós vemos também que este Espírito, ele tem vontade. E aonde está isso, irmão Edson? 1 Coríntios, capítulo de número 12, verso 11, diz para nós: mas um só é o mesmo Espírito, opera todas estas coisas, repartindo
particularmente a cada um como ele quer. Ou seja, ele tem vontade, é ele quem determina, é do jeito dele, é do modo dele, é da hora que ele quer, é do jeito que ele quer. Quem manda nas nossas vidas é ele. É por isso que muitas das vezes queremos fazer algo, mas ele diz: não vai fazer, não é do teu jeito, você não se domina. Quem determina alguma coisa na sua vida sou eu. É assim que o Espírito Santo trabalha. Ele tem vontade, ele faz do jeito dele, e do jeito dele é maravilhoso. Nós vamos observar também que esse Espírito Santo, sendo uma pessoa, ele também tem atividades a se fazer. É mesmo, irmão Edson? Cada um de nós temos atividades. Alguns trabalham, outros estudam, e o Espírito Santo trabalha do jeito dele. E nós vamos observar aqui que o Espírito Santo de Deus tem uma atividade, e isso aqui eu chamo a atenção para os pregadores, que muitos por aí estão revelando tanta coisa sem inspiração. Mas quem dá inspiração e quem revela, nós vamos ver isso aqui, é o Espírito Santo de Deus. 2 de Pedro, capítulo 1 e verso de número 21, a Bíblia nos diz: porque a profecia nunca foi produzida por vontade do homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Ou seja, homem nenhum pode revelar coisa alguma. As revelações, ela tem que ser inspirada pelo Espírito de Deus. O Espírito é quem revela. As revelações vêm dele, nada vem de nós. Ou seja, o pregador aqui não revela nada, tudo é dele, a palavra é dele, tudo é da vontade dele, nada vem do homem, tudo vem do Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Muita gente diz que tem, mas não tem nada, tudo é dele, tudo é para a glória dele, tudo é para a honra dele, tudo é dele. Muita gente quer dizer que são profetas, reveladores, mas quem revela é o Espírito Santo de Deus. Nós vamos ver também outra atividade do Espírito Santo. E que atividade é essa? Ele intercede. Já falamos aqui algo sobre isso, mas é importante ressaltar também que Romanos capítulo de número 8, verso de número 26, traz isso à tona, e que quem intercede por cada um de nós é o Espírito Santo de Deus. E diz a palavra, da mesma maneira, também o Espírito ajuda nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O que é que esta mensagem diz para nós, como o Espírito Santo sendo intercessor? Nós vemos que esta mensagem diz bem claro que muitas das vezes nós queremos chutar o balde, dizer: não dá mais para mim, não tem jeito, Jesus não está olhando para mim, eu não tenho mais nada com Jesus, Jesus me manda embora, mate logo, me tire da terra. Ou assim como Elias, dá vontade de se enfiar dentro da caverna e deixar a obra de Deus e não fazer mais a vontade de Deus. Mas o Espírito Santo que habita em nós sabe muito Glória a bem Deus. e conhece cada um de nós. E quando nós dissemos essas besteiras, ele chega até diante do trono e diz: Senhor, ele não quer morrer, ela não quer se enfiar na caverna, ele não quer chutar o balde de maneira alguma, de forma alguma ele está querendo isso, pelo contrário,
contrário, ele está dizendo: Senhor, abre a porta para que eu possa chegar. Senhor, eu não quero chutar o balde de jeito nenhum. Eu quero é fazer a obra do Senhor. Eu quero estar fazendo a tua vontade. É assim que nós queremos. E o Espírito Santo intercede quando nós falamos essas besteiras. Às vezes dá vontade de dizer: Senhor, não vou cantar. Mas o Espírito Santo sabe que você está querendo a vitória para poder cantar, assim como Ana, assim como Miriam. Dá vontade, tem hora de dizer: eu vou parar de pregar, mas que nada. O Espírito Santo sabe que a tua vontade é de ter vitória, e por isso ele intercede diante. Aleluia, glória a Deus. Cada um de nós prossigamos, continuamos fazendo a vontade do Deus Todo-Poderoso. O Espírito Santo tem trabalho, irmãos, e nós damos muito trabalho para ele. Nós olhamos e também tem mais atributos, atividades que ele também faz. Nós vemos que dentro da palavra de Deus, ele tem comando, ele comanda. E nós vamos ver isso em Atos, capítulo de número 16, do verso de número 6 até o verso de número 7. A palavra de Deus nos diz que passando pela Frígia, quem? Paulo, passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito do Senhor, o Espírito Santo, de anunciar a palavra na Ásia. Quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito não lhes permitiu. Deus está dizendo para nós, mais uma vez, até para fazer a vontade de Deus, para pregar, para cantar, Deus nos diz: só vai aonde eu quero, na hora que eu quero. Você só se torna pregador ou cantor, só vai em tal cidade quando o Espírito de Deus autorizar. Você não vai aonde você quer. Um certo dia, eu dizia, até contava uma história para o irmão Elias, que um dia eu achei que estava muito pregador, pregando em muitos lugares. E aí um dia o pastor disse assim para mim: meu filho, você não está nem congregando. E eu disse: olha aí, o pastor se levantou contra mim, olha, está com ciúme porque eu estou pregando em muito lugar, e Deus me levantou como pregador. Que nada, eu estava querendo me levantar, achando que era alguma coisa. O Espírito de Deus: espera aí que eu vou te abater. Me colocou na caverna 3 anos. Tu não prega mais, tu não vai mais em lugar nenhum. Agora tu vai entender que quem manda sou eu. Aonde tu vai é eu. Glória a Deus. Do jeito que eu quero e na hora que eu quero. Ou seja, achei que era alguma coisa que mandava onde eu ia, que eu fazia as minhas agendas. De jeito nenhum. Quem faz as agendas é Deus. Quem faz a obra é Deus. É do jeito de Deus, na hora de Deus. Nós não somos nada sem a vontade de Deus. É Ele quem comanda. Nós vemos também outra atividade. Atividade essa que ele testifica de Jesus. Ou seja, foi lido aqui sobre testemunho, sobre testemunha. Ele é quem testifica, é Ele quem é a testemunha, é Ele quem dá o ok, que diz: é sim, é verdade, Jesus Cristo veio da terra, morreu, ressuscitou ao 3º dia e foi para o céu. E quem é que faz isso? O Espírito Santo. Ele dá o ok, ele testifica e diz que é sim, a verdade é esta, que Jesus Cristo morreu por cada um de nós. E como é que ele faz isso? Usando eu, usando você, falando para nós, através de nós, por intermédio deste Espírito. E nós vemos no capítulo de número 15, verso 26 do Evangelho de João, a Bíblia nos confirmando e dizendo: mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar,
aquele Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Ou seja, o Espírito Santo vai falar através de cada um de nós, falando que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo liberta, que Jesus Cristo continua levando para